Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma live compartilhada aqui no canal do Instagram do Nara Devachala. Lembrando que esse vídeo também vai para o YouTube e para o Facebook depois, a gente pega a gravação, então você pode estar assistindo depois a gravação. E é um bate-papo que eu faço com amigos e amigas de um assunto. A gente está montando um cronograma e vai soltando para vocês e a gente vai batendo esse papo aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todos que estão chegando. Falem aí da cidade que vocês estão, enquanto a gente espera o professor Câmara, que deve estar chegando já, para a gente começar também a live. Começa agora, 2 horas exatamente, a gente está começando a live agora. Eu só sempre dou uns 2 minutinhos para todo mundo entrar, para o professor também convidado entrar, e aí a gente poder bater um papo aí. E hoje o papo é bem legal, é o uso dos óleos e gorduras na alimentação. Eu acho que é um assunto bem legal também, é para a gente comentar nesse momento, porque falar de alimentação e falar de saúde sempre é muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Eric Schuss, eu sou um dos coordenadores do Instituto Nara Devachala, e nesse momento sou eu que estou nessa live. Pode ser qualquer momento, você pode ter lives aqui com outros profissionais do Nara Deva também. Então vamos lá, Queca lá de Vitória do Espírito Santo, um abraço para Vitória, um abraço para Natália de Juiz de Fora. Muito bacana. Espero que vocês tenham assistido a live de ontem no YouTube. Foi muito legal com a Marcele. Eu não sei se o YouTube já liberou. O YouTube está demorando um pouquinho. Se ele já liberou, vocês podem assistir lá. Já deve estar liberado. Eu não vi. Eu vou ver depois dessa live. Eu vou dar uma olhadinha. Meta um dedo aí no coraçãozinho também para que essa live chegue ao maior número de pessoas possível. E o Instagram funciona dessa forma. Então põe um dedinho no like aí. Fala a cidade de onde você está falando. E, enquanto isso, a gente está esperando o professor Câmara chegar, que ele já deve estar entrando a qualquer momento aqui. Deixa eu ver aqui se ele já não entrou, né? Às vezes, já aconteceu algumas vezes eu entrar o professor e eu não ver. Pode perguntar sim, Flávio. Ai, que bom que você gostou, Renata, ontem da palestra. A gente está tentando fazer essas palestras maiores, o mais diferente possível uma da outra, para trazer como se diz, mais conteúdo para vocês, né? O pessoal de São Paulo, o pessoal da Pompeia, aqui, conterrâneo aqui da região, Ribeirão Preto também, já fui muito para Ribeirão Preto, a gente tinha um curso lá, uma parceria, Santos também, tem muitos amigos que moram em Santos. Olha aí, eu só tô esperando o professor Câmara chegar, tá, gente? Ele deve estar chegando a qualquer momento. Ah, entrou, pronto, ó, eu vou acenar para ele aqui, ó. Santo Amaro de Imperatriz, olha que legal. Deixa eu só chamar o Câmara aqui, gente, para já ir adiantando aqui. Deixa eu achar ele, Gilbertinho. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde! Que frio é esse, Eric? Cara, eu morro de frio, bicho, e aí eu me cuido, porque nesse momento o que eu menos quero é o Vata dominando o meu organismo. Eu também tô com frio, ó. Tô até de manga Olha aí, comprida ó, tá aqui. vendo? Cara, mas a cabeça, principalmente, eu tomo muito cuidado. A minha casa é muito fria, sabe? Sei, sei. Não, aqui também tá friozinho, nossa. E aí, meu irmão, tá tudo bem? Vocês estão tranquilos aí? É, assim, tranquilo, tranquilo. Eu acho que todo mundo tá, de certa forma, um pouco apreensivo com a pandemia. E a gente tá levando, né? Um dia de cada vez. Cada dia a gente acompanha as notícias, vê como estão sendo as articulações dos governantes também. E estamos acompanhando tudo isso, porque isso afeta diretamente a nossa vida, né? Na pandemia, se a gente vai ser liberado para trabalhar ou não, como que tá as tratativas de saúde para a população, e isso deixa a gente, de certa forma, preocupado, né? É. Mas, no que nos compete, ter aulas, dar aulas, isso está ocupando um pouco a nossa cabeça de forma positiva. Eu também amo cozinhar, então aqui em casa a gente sempre está fazendo uma comida ou outra diferente. Isso está sendo também bem positivo durante essa época da pandemia. Que bom, que bom. E hoje você trouxe um assunto bem legal para a gente conversar aí, né? O uso de óleos e gorduras na alimentação. Falar um pouquinho Não, da importância disso. Não que a gente não vá falar se alguém perguntar sobre pandemia, se estiver dentro da nossa possibilidade de responder, eu sempre estou falando assim,
porque as pessoas às vezes fazem umas perguntas que só um infectologista conseguiria responder e a gente não Claro, consegue muitas vezes. Mas se tiver dentro da nossa alçada, é claro que a gente vai responder, mas a gente vai tentar começar a trazer temas para a gente focar mais aqui também. A pandemia tem muita gente falando, tem muita coisa boa aqui mesmo, a gente pode falar, mas vamos trazer um tema legal para a gente estudar, né? E o uso dos óleos e da gordura, quando o Câmara me deu essa sugestão, eu falei, cara, esse é um assunto que eu sei que você gosta de falar e é importante a gente falar disso também, desmistificar alguns pontos também. O Câmara claro. trabalha com a gente no Instituto, eu sei que tem muita gente vindo pelo Câmara aí também. Ele é Eu vou químico, acender a luz aqui. professor, professor do Instituto de Ayurveda também. Ele dá aula de Ahara, ele dá várias aulas de culinária também. E ele também é estudante de nutrição. Então, ele une a química, a nutrição, o Ayurveda, o conhecimento todo dele de sucoterapia, de alimentação natural, de culinarista. Então, tá aí o Kamala hoje para conversar com a gente, meu querido. É contigo. Tá bom, Eric, agradeço bastante o convite, sou muito feliz de fazer parte da equipe do Naradeva, e agora com essa nova condição que a gente está vivendo, que é nova para todo mundo, né? A gente se manter unido aí via lives, usando as tecnologias, as mídias sociais, então eu estou feliz da gente estar junto aqui nessa empreitada. Então, novamente eu agradeço o convite aí, a possibilidade da gente estar junto tomando esforços na equipe Naradeva. Gente, é o seguinte, eu estou muito feliz de estar com vocês hoje à tarde para falar de um tema que, como o Eric tinha falado, é um tema que me inspira bastante. Eu gosto muito de falar de comida, de bioquímica, de Ayurveda, porque são conhecimentos na área da alimentação que permitem a gente ter algumas ações que são ligeiramente simples, mas que dão diferença na nossa saúde. É, por exemplo, na escolha de alimentos que são lipídicos, ou então de óleos para cozinhar, e que dão um impacto muito importante na nossa saúde. E é disso que a gente veio falar hoje. Esse foi o combinado, né? De que a gente discorre então sobre usos de óleos e gorduras na alimentação. Então, minha gente, para começar, a gente vai discorrer um pouquinho sobre a questão das gunas no Ayurveda, né? Então, o Ayurveda descreve o mundo como sendo constituído de qualidades de gunas. Essas gunas, elas, para vocês terem ideia, né? Então, pode ter um objeto, um organismo, ele pode, naquele momento, tá seco ou oleoso, ele pode estar frio ou quente, ele pode estar leve ou pesado. E essas são as descrições das qualidades desses materiais, desses organismos. E o Ayurveda faz isso, faz essa descrição do mundo material fenomênico como constituído de gunas, de qualidades, de características. E o Ayurveda, então, agrupa essas gunas em 20 pares de opostos, né? É fácil entender esses pares de opostos. Por exemplo, quente e frio, leve e pesado, oleoso, untuoso e seco. Então, é bem fácil de compreender. É uma linguagem que o Ayurveda se utiliza, que ela é muito democrática, porque as pessoas conseguem compreender bem o Ayurveda quando ela descreve que o mundo é constituído dessas 20 características que são distribuídas em opostos. Por que a gente está falando disso? Porque a gente vai falar de uma classe, né, de nutrientes, ou uma classe de substâncias que são os óleos e as gorduras. E antes de começar a falar delas especificamente, das propriedades dos óleos e das gorduras que a gente vai usar na culinária, é importante que a gente discorra sobre essa qualidade. O que é essa qualidade dessa untuosidade, dessa coisa do óleo traz para a nossa saúde de acordo com a Ayurveda. Então tá, minha gente, no Ayurveda existe um princípio fundamental de que as gunas, essas qualidades dentro de nós, do nosso organismo, precisa estar ponderada, porque o excesso dela faz mal e a falta
também faz mal. Ou seja, nós sofremos desconfortos, nós sofremos desenvolvimento de doenças com excesso e com falta dessas substâncias, dessas qualidades na nossa vida. Então, por exemplo, ah, o que a gente vai falar aqui agora é chamar o nome dessa guna, que é o Snigda. Então, Snigda, esse nome Snigda, ele vai representar para o Ayurveda essas propriedades dessa oleosidade, são as substâncias oleosas. Por exemplo, quando a gente tem uma salada de alface, ela, de certa forma, não tem uma oleosidade ali. Então, a gente vai e aplica azeite, né? Essa substância aplicada sobre a salada de alface vai ser o que a gente chama no Ayurveda de Snigda, né? Esse óleo que a gente utilizou ali nesse momento. Então, esse Snigda, ele representa essa oleosidade, mas ela também tem uma característica de miriduta, que é suavidade, maciez, e também de ardrata, que é maleabilidade, ou seja, essa característica dos óleos, das gorduras, elas dão maleabilidade, elas dão untuosidade, essa coisa que a gente pode pensar, por exemplo, quando você tem uma máquina, um maquinário e as engrenagens, você precisa lubrificar. Essa lubrificação que vem de Snigda é muito importante, né? Se a gente for pensar numa engrenagem. Ninguém sai por aí com uma máquina, uma bicicleta, um carro cujas engrenagens não estejam minimamente lubrificadas, porque a coisa trava, tranca, não funciona, né? Então, os óleos e as gorduras, elas dão uma untuosidade, um viço, um brilho, um vigor no nosso organismo. Então, a gente vai ver o que é que esse Snigda traz, o que é que essa untuosidade, essas substâncias oleosas trazem na nossa saúde, na visão do Ayurveda. Então, olha só, minha gente, o Snigda, ele estimula o que a gente vai chamar de kapha, né, um dos doshas. Um dia a gente conversa mais sobre isso, depois vocês perguntam para o Eric, equilibra a vata, e também aumenta as excreções corporais, né, essa untuosidade. E quando ele está adequado, quando a ingestão de óleos e gorduras de qualidade, quando a alimentação está saudável e adequada, esse snigda guna, né, essa untuosidade, essa oleosidade, ela vai produzir, então, um revigoramento do nosso corpo, brilho, força e um bom peso corporal, né, o que é bastante importante para a nossa saúde. E na falta, né, de oleosidade, de untuosidade de qualidade, isso pode acontecer, por exemplo, com o consumo de alimentos lipídicos de péssima qualidade, ultraprocessados, ou quando simplesmente na dieta não se faz consumo adequado de alimentos que deem esse snigda. Ou por outros hábitos de estilo de vida que pode dar falta dessa qualidade do uso de óleos na nossa saúde, na nossa alimentação. E na falta, a gente pode ter, então, redução de peso importante, o que a gente diria como secura nas articulações. Então, a gente vai perceber isso na forma de estalidos, pele seca, intestino preso. Na parte emocional, nós vamos dizer que a falta de snigda na mente vai dar um comportamento mais ríspido, a pessoa fica mais seca, ela pode estar propensa a sentir mais ansiedade, insônia, medo. E o contrário também é ruim. Lembra, o Ayurveda ele vai trabalhar com uma noção de equilíbrio para a gente dizer que tem saúde, e esse equilíbrio ele vai sair do equilíbrio quando tem falta e excesso. No excesso de snigda, no excesso do consumo, por exemplo, de substâncias oleosas, a gente vai ter excesso de peso, obviamente, e padrões aí de letargia, de torpor, pode ter propensão à depressão do ponto de vista mental, e fisiológico, aí com excesso de peso, inflamação, aterosclerose, problemas relacionados às dislipidemias, à ingestão de gorduras em excesso e por aí vai. Então, minha gente, é o seguinte:
Já que as substâncias oleosas, os alimentos lipídicos, os alimentos gordurosos, eles dão tudo isso de saúde ou de desequilíbrios de saúde, é importante que a gente tenha um bom manejo do uso dessas substâncias na nossa alimentação, né? E esse bom manejo vai passar desde lá a escolha propriamente das substâncias que são oleosas para a culinária, quanto dos alimentos que são lipídicos, né? Por algumas características especiais desses alimentos que a gente vai ver nesta live. Então, olha só, existem alguns tipos de lipídios culinários que a gente utiliza comumente. Eu vou falar mais da nosso padrão alimentar brasileiro, né? Então, aqui no Brasil a gente costuma usar, tem disponível para cozinhar óleo extra virgem, óleos refinados, né? Blends. Blends são misturas de óleos. Então, por exemplo, quando você usa um óleo de oliva com óleo de soja, você tem uma mistura. Então, as Mas quando gorduras. usa, por quê, Câmara? Vamos explicar. Ah, Porque já vende misturado, não é isso? Muita gente isso, nem já vem sabe, misturado. né? É porque, assim, o sabor de azeite de oliva, ele é muito gostoso. E o óleo de soja, ele é aquilo que a gente já sabe, ele não agrega um sabor na culinária expressivo, né? Então, ele é mais barato. E aí você mistura o azeite de oliva com o óleo de soja e aí você produz um blend. E o que não é muito legal para a saúde, né? Essa mistura de óleo de soja com azeite de oliva juntos não é Mas bom. as pessoas fazem isso em casa ou tem para vender assim já? Não é o que comprar pronto. Ah, é? É o Tem pronto, do produto mercado. pronto no mercado assim? Isso, isso. Então são aqueles, normalmente é um valor mais barato, né? E aí é um blend, é uma mistura de azeite de oliva com óleo de soja, para Mas passar nesses, na salada, por mas exemplo. nesses casos, o que que acontece assim? Usar um produto como esse? Ah, tá. É que assim, na verdade, a gente vai falar dos óleos refinados, né? Um pouquinho mais para frente. Mas os óleos refinados, eles normalmente eles podem ser de plantas transgênicas, como a soja, o milho e a canola, que são todos transgênicos. O algodão também costuma ser transgênico. E esses óleos, eles passam por um refinamento, ou seja, as propriedades que você pode ter de benefícios da fração lipídica na planta mesmo, você perde bastante por causa do refinamento. Esse refinamento é feito com várias etapas químicas, de processamento industrial. Se usa, por exemplo, solventes de petróleo, como é o caso do hexano, para extrair a fração lipídica das sementes que foram utilizadas. E aí você tem uma série de transformações. Você tira substâncias que dão cheiro e cor, que muitas delas são nutricionais. Então você tem uma perda nutricional importante e a possibilidade também de fazer algumas reações químicas que são negativas do ponto de vista nutricional, por exemplo, formando gordura trans. Uau. E a possibilidade de oxidar essas. Oxidar seria estragar quimicamente ou então deixar eles não adequados para a nossa nutrição. Mas, de fato, é que os óleos refinados, eles não são bons para o meio ambiente, do ponto de vista da agricultura, de usar transgênicos, excessos de agrotóxicos, e não são bons nutricionalmente nesse sentido, né? Aí o ideal seria a gente usar óleos extra virgens de mais qualidade, como é o caso do azeite de oliva. E a mistura deles aí vai ficar ruim, né? Esse blend vai ficar ruim por conta disso. Legal. É lembrar que no Ayurveda também a gente não mistura óleos na mesma quantidade, né? Então já é. Por isso eu até fiz essa pergunta para você para poder entender melhor por uma outra perspectiva, porque no Ayurveda a gente não mistura óleos na mesma quantidade. Eu queria entender Isso. qual é o aspecto, eu achei muito interessante, que a gente vai juntando, né, as pecinhas. Então a Hum. gente poderia falar que nesse caso o barato sai caro, né? Não seria o correto falar isso, porque nem deveria existir esse tipo de produto. Deveria o produto de boa qualidade ser barato, mas no Isso. caso da realidade nossa, o barato sai caro. É. No caso de, assim, os produtos que são feitos de azeite de oliva, os blends, né?
ou os virgens, não os extra virgens, não são recomendados para a alimentação do dia a dia por Legal. causa disso. Bom, voltando para os tipos de lipídios culinários, então nós temos óleos vegetais, como os extra virgens, que são extraídos diretamente da fonte alimentar, por exemplo, quando você prensa o azeite de oliva, ou então quando você prensa o óleo de coco, né, o coco, e aí extrai o óleo de coco. Tem os óleos refinados, como de soja, milho, algodão, girassol, canola, esses passam por vários processamentos industriais e o uso de produtos químicos, incluindo solventes de petróleo. Tem as gorduras animais, como nata, manteiga, ghee, que é manteiga clarificada, banha de porco, gordura de carne. Tem as gorduras vegetais hidrogenadas, quando você pega um óleo vegetal e faz um processo de hidrogenação catalítica na indústria, e aí produz as margarinas, os cremes vegetais, as gorduras vegetais, que essas também não são legais para a saúde. E tem também as famosas gorduras trans, que acontecem em decorrência do processamento industrial de óleos vegetais e elas são empregadas e acontecem, elas vão aparecer nos alimentos, especialmente os industrializados, por causa do processamento mesmo. E hoje já se sabe, tem milhões de informações sobre isso na literatura científica e médica, de que as gorduras trans, elas afetam fortemente o metabolismo de colesterol no organismo, né? Gerando todos os problemas relacionados a colesterol. Por exemplo, a aterosclerose, né? Inflamação e entupimento de artérias, o que é muito ruim. Então, a gente já tem muita informação sobre gordura trans e elas vão aparecer nas gorduras industrializadas, os óleos industrializados, por isso que novamente fica aquela indicação de quanto menos ultraprocessados, né, na alimentação, melhor. Ultraprocessados são esses alimentos que levam muitos graus de processamento industriais e também aditivos químicos, como conservantes, corantes, aromatizantes, aditivos químicos artificiais. Mas vamos Posso lá, fazer, minha gente, posso fazer uma fala. pergunta bem de leigo mesmo? É uma pergunta que é Uhum. muito comum as pessoas fazerem para nós, que é: todo óleo pode ser trans? Todo óleo pode se transformar em trans? Porque eu já tem muita coisa assim, esse pode, esse não pode, mas se é um processo químico ou um processo de transformação, qualquer produto pode se tornar trans. Tá certo esse raciocínio? A gente pode ter isso? Assim, essa designação trans que as pessoas tanto falam, né? Sim, Todo mundo mais ou menos domina o termo trans, de ouvir falar, de saber que ele faz mal para a saúde, sim. faz mal para o colesterol e está nos alimentos industrializados. O que acontece com ela? É uma designação química da composição da molécula do lipídio, tá? Então é assim, os ácidos graxos, na natureza, os óleos vegetais, normalmente eles têm uma dupla ligação, ou mais de uma dupla ligação, e quando isso acontece, eles estão numa configuração espacial que é chamada de cis. É um conceito da química que, para quem fugiu da aula de química do ensino médio, não vai lembrar. Mas tudo bem, gente, não precisamos saber desse detalhe, mas eu estou comentando o detalhe, tá bom? Como na natureza existe uma especificidade da biossíntese de lipídios pelos vegetais, então uma planta ela vai produzir óleos, lipídios vegetais na configuração cis. É uma especificidade, a natureza criou isso. E como nós estamos inseridos nessa natureza, a nossa nutrição vai depender dos lipídios na configuração cis. Então, eles são muito adequados para a nossa nutrição, no processo de absorção, de deslocamento, de utilização desses lipídios no nosso organismo, na nossa saúde. Então, o que veio da natureza está adequado. Já. Veio para a palestra, ó. Ai, que bom. Olha como ele fica na palestra inteira, gente. Quase todas ele está aqui. Que Liga a lindo. câmera, ele vem. Mas aí vai acontecer uma coisa. Quando você coloca esses óleos vegetais na configuração cis, que é o que veio da natureza, lá nos reatores industriais, com temperatura, com pressão,
com reagentes químicos, uma parte desses óleos que estão na forma cis podem se transformar por uma reação que a gente chama de isomerização na forma trans. Quando vira a forma trans, isso não está na natureza nos óleos vegetais de forma natural, né? Então o organismo fala, peraí, como é que eu vou interagir com esse trambolho, né? Porque ele mudou estruturalmente, ele tem uma outra conformação espacial. E para quem já estudou um pouquinho de fisiologia, sabe que no organismo as coisas dependem muito da química da molécula e da estrutura da molécula. Então, quando você muda a estrutura dela, você pode alterar a sua funcionalidade normal. Então, as gorduras trans, elas são muito deletérias para a saúde, elas são muito ruins para a saúde, porque elas são uma transformação de óleos vegetais naturais que a princípio poderiam ter uma boa interação no nosso organismo, mas na forma trans elas não servem. Elas são o que a gente vai chamar no Ayurveda de ama, né, de Ah, toxinas que legal. precisam ser descartadas. Então o organismo nem reconhece, se a gente for entender de uma forma mais simples. Olha, ele reconhece, ele absorve, Olha mas aí. a utilização vai ser negativa. Os efeitos disso na saúde são negativos, né? Legal. Vai ajudar a ter padrões inflamatórios, vai ajudar a produzir mau colesterol, vai ajudar a produzir placas de ateroma, né? Que dá a aterosclerose, entupimento de veias e vários problemas de saúde. Legal. Obrigado. E é uma dúvida muito comum, né, que as pessoas têm, e é muito bom você esclarecer. Muito É. obrigado. E é uma coisa muito importante que, assim, gente, a gente não deve ter medo de uso de substâncias lipídicas na dieta, porque os lipídios, eles são interessantes para a nossa saúde, eles cumprem funções importantes, né? Então, eles são fontes de energia, eles são nutrientes essenciais, eles são importantes para a manutenção da temperatura corpórea, eles contribuem com uma saciedade, né? Comer uma refeição, uma salada e pôr um azeite, por exemplo, isso dá mais saciedade. Eles são importantes para a produção de hormônios e da própria membrana celular, e eles transportam vitaminas, as lipossolúveis, né? Então, é super importante que tenha lipídios de qualidade na dieta. Não é que a gente tem que viver sem, né? É o contrário, isso é até um erro pensar isso. Ah, eu vou fazer uma dieta sem lipídios. Não, tá errado. Tem que ter lipídios, mas lipídios de qualidade. E onde estão os lipídios de qualidade? Nos alimentos in natura ou minimamente processados. Então, vai estar no abacate, vai estar no gergelim, vai estar no azeite de oliva, vai estar no amendoim, nas oleaginosas, nos alimentos que são lipídicos, nas substâncias gordurosas que a gente usa para o dia a dia, desde que sejam próximas ou que sejam diretamente relacionadas ao ser vivo de origem que deu origem àquele alimento. Vamos lá, minha gente. Então, nós temos vários óleos, né? O Ayurveda vai classificar esses óleos, essas substâncias isnígridas, como esses óleos para culinária mesmo, né? Como quentes ou frios. Só para vocês saberem, uma hora a gente entra nessa discussão mais apropriada de por que usar um óleo mais quente ou mais frio, mas assim, os descritos como os de potência quente são, por exemplo, os óleos de gergelim, óleo de milho, óleo de mostarda, amêndoa e o óleo de amendoim, tá bom? Alguns desses a gente encontra para culinária aqui no Brasil, né? O de milho é comum, de amendoim às vezes, gergelim também. O de amendoim é bem quente, né? É bem quente o de amendoim. É, ele deixa um gosto bem. É igual de gergelim, para quem não está acostumado, é aquele paladar bem forte, né? É mais para quem gosta. É. Já as substâncias oleosas de potência fria são, por exemplo, os de oliva, de abacate, da soja, do coco, do girassol, o próprio ghee e a canola. A canola é transgênica, então melhor fugir dela. Na verdade, é isso, né? Assim, se você for pensar em termos de saúde para você e saúde ambiental, que é muito importante, porque sua saúde depende da saúde ambiental, os óleos refinados de origem transgênica devem ser evitados na sua cozinha.
Então, óleo de soja refinado, de milho, de canola, essas três variedades são transgênicos, então melhor evitar. É, e aí, se você tiver que ter um óleo refinado, porque é mais barato, eu acho que compensa mais o de girassol, porque o girassol no Brasil não é transgênico. O coco já Dá- é transgênico no Brasil? Não, não, Porque não já tem. tem óleo refinado de coco. Eu não sei a qualidade. Eu só estou falando, eu nem uso, eu não tenho a menor ideia da qualidade. Foi só uma É, questão que veio agora. é que o óleo de coco ele deixa um sabor residual que pode ser É, positivo para quem gosta e negativo para quem não gosta. Eu tenho preparações que eu amo fazer com óleo de coco, mas, por exemplo, feijão com óleo de coco eu não gosto, não me apetece. E aí eles refinam para tirar esse sabor residual. é. Olha, vamos lá então. Uma coisa que eu queria discutir muito é a questão de a rancificação, tá? Ela é muito importante. Então, assim, na química, a gente vai falar que uma gordura, um lipídio, ele pode se oxidar, tá? Então, o que que significa isso? Vamos pensar uma barra de ferro. Uma barra de ferro, ela pode enferrujar. Então, quando ela enferruja, uma ferramenta de ferro, por exemplo, né? Ela enferrujou. E aí ela vai servir enferrujada, ou uma bicicleta enferrujada, ela tem utilidade? Não. Ela perde sua utilidade, porque ela enferrujou, ela estragou. Do ponto de vista químico, a gente chama isso de oxidação. Então, ela oxidou. O ferro está oxidado, virou ferrugem. Então, minha gente, é o seguinte: essa oxidação ela pode acontecer em várias substâncias. E nos lipídios, nos óleos, nas gorduras, isso também pode acontecer. E, aliás, é muito comum, por uma característica intrínseca dessas próprias substâncias. Então, os óleos, as gorduras, eles são naturalmente oxidáveis. O que quer dizer isso? Eles podem sofrer reações químicas que deixam eles, ao invés de utilizáveis do ponto de vista da nutrição, eles se tornam substâncias que são tóxicas para o organismo, que têm interações negativas na fisiologia. Então, olha só, um óleo natural, uma gordura natural, pode, através de temperatura, pressão, processamento químico industrial, não todos, né? Ou então, com o próprio tempo e as formas inadequadas de armazenamento, esses óleos que são adequados para a ingestão e que poderiam potencialmente gerar efeitos positivos na saúde, como aqueles que a gente descreveu do Ayurveda no começo, podem se transformar em gorduras e óleos oxidados. Quando eles estão oxidados, aí, minha gente, não tem serventia, pelo contrário. Uma gordura oxidada, ela representa para o organismo aquilo que as pessoas conhecem como radicais livres. Radicais livres são moléculas altamente reativas que podem dar vários danos em células e tecidos e órgãos, né? Então, por exemplo, uma membrana celular, uma célula, para ela ter a sua coesão, a sua estrutura, ela precisa de uma boa qualidade de membrana celular. E aí, essas gorduras oxidadas, elas podem trabalhar até para romper essas membranas. Elas podem ser absorvidas por células e causar danos até nos genes, né, podendo criar mutações e podendo gerar padrões de inflamação celular. Eu tô aqui, tá, gente? Deu uma travadinha no dele, espera um pouquinho, só volta um pouquinho no Nada. assunto, só volta um pouquinho na transformação celular, travou aqui. Ah, tá. Mas voltou agora? Tá bom? Voltou, tá ok, tá ok. O som tá bom? Tá ótimo, tá. Só travou esse pedacinho mesmo. Ah, que bom. Ó, voltando. Um lipídio que é naturalmente encontrado nos alimentos, ele pode ser muito bom para a saúde. Mas com a oxidação, com essas reações químicas que produzem radicais livres, ele se torna então um lipídio oxidado, uma gordura oxidada, um óleo oxidado. E aí, minha gente, aquilo que está oxidado faz mal para a saúde. De que forma? Eles reagem com moléculas importantes do nosso organismo, com moléculas presentes na membrana das células, presentes dentro das células,
pode ter rompimento celular, pode ter alteração genética. Então, a oxidação lipídica ela é bem ruim, porque aquilo que poderia ser nutriente se torna toxina. E aí, em sendo toxina, ela faz efeitos negativos na nossa fisiologia, no nosso organismo. Por exemplo, gente, o colesterol. A molécula de colesterol, ela é muito importante para a saúde, né? Ela é necessária para a produção hormonal, ela é necessária para a regulação metabólica de muitas funções no corpo, e inclusive para a proteção de tecidos. Mas o colesterol ele pode se oxidar. E ele se oxidando, ele vai ter essa característica de ser nocivo para a saúde, tá? Ele vai atrapalhar essas funções que são benéficas do colesterol. Por exemplo, a gente vai ter do colesterol oxidado formação de placas de ateroma, né? Que aí pode produzir entupimento de artérias e uma fatalidade, por exemplo. Onde a gente vai encontrar colesterol oxidado? Por exemplo, no leite em pó, né? Justamente porque é, calor, temperatura, que foi utilizado, a pulverização, no leite tem colesterol, né? E aí você expõe esse material pulverizado ao oxigênio do ar, né? Então, o fato dele estar pulverizado facilita que ele esteja exposto ao oxigênio, o oxigênio reage com colesterol, produz colesterol oxidado. Novamente, o que produz a oxidação das gorduras e lipídios? Contato com temperatura, pressão, nos processamentos industriais, ou às vezes até em casa, mau armazenamento, presença da luz solar. Então, se você deixar um alimento lipídico exposto aonde bate sol, é ruim. A própria luz ultravioleta das lâmpadas de casa, nesses alimentos, pode oxidar. A presença do ar, né, do oxigênio. Então, a gente não vai guardar um alimento que não seja tampado, tem que tampar para não ter muito oxigênio. Então, são várias questões que podem estragar os nossos lipídios. E aí, minha gente, você vai perceber que um óleo, que uma gordura está rançosa, que ela está oxidada, por aquilo que popularmente a gente chama de rançoso, né? Então, manteiga rançosa, o óleo rançoso, a própria semente de um alimento lipídico está rançoso, por exemplo, gergelim rançoso. Como que eu percebo, Gilbertinho, que o óleo está rançoso? Gente, quando a coisa está com gosto ruim, com gosto de velho, por exemplo, o óleo extra virgem de linhaça, ele não é tão gostoso, mas ele tem um sabor ok. Quando ele está velho e rançoso, ele fica com um gosto de peixe, óleo de peixe. E esse gosto estranho, forte de óleo de peixe, na verdade, é um gosto de óleo rançoso, ou seja, lipídios oxidados. Então, sempre que você tiver óleos ou gorduras ou alimentos lipídicos que estão com gosto de velho, de estranho, ou forte demais, pode ter certeza que você está falando de alimentos que estão oxidados. E aí, minha gente, é melhor descartar ao invés de consumir. Câmara, então é por isso que as pessoas recomendam popularmente de guardar óleos em recipientes escuros também? É para ajudar Isso. também nisso? Ó, isso a gente vai ver no azeite de oliva, né? O azeite de Sim, oliva, ele é guardado num frasco escuro, isso. porque até a luz pode fazer ele se tornar oxidado, Legal, bom saber. tá? O óleo de linhaça, ele é altamente oxidado por causa do ômega 3, que é excelente para a saúde, mas ele oxidado é péssimo, não serve. E aí, no Brasil, às vezes a gente encontra ele em frascos transparentes de vidro, que está errado, né? Porque a luz oxida o óleo de linhaça, por exemplo. As especiarias, Eric, às vezes as secas, elas e pulverizadas, elas são muito expostas ao oxigênio. Então é bom de guardar elas em frascos fechados, Sim. frascos de vidro, não deixar o sol bater nesse frasco, porque o sol também faz esses lipídios ficarem rançosos, como a gente falou.
Por falar em linhaça, tem uma coisa, gente, existe uma febre de usar linhaça, a linhaça é linda, maravilhosa, a gente sabe disso, por causa do ômega 3, por causa do perfil de fibras que ela tem, ajuda o trânsito intestinal, ela tem uma característica meio laxativa, ligeiramente laxativa, a linhaça é ótima. Mas, minha gente, ela tem um bom perfil de lipídios, ela é um alimento lipídico, mas por conta disso, ela também oxida muito fácil, né? O maior ácido graxo que tem na linhaça é de ômega 3, então ela é muito boa por isso, mas, minha gente, ela oxida fácil, fácil, fácil. Ou seja, ela vira uma toxina para consumir. Quando? Quando você tem a farinha da linhaça ou o óleo. A farinha da linhaça você pode fazer na hora e consumir na hora. Não é recomendado guardar a farinha de linhaça, porque o oxigênio que bate ali na farinha já oxida o ômega 3 facinho, facinho, Uau. facinho. Então não compensa. É muito A doido, farinha... é muito louco você falar isso e a gente lembrar dos textos de Ayurveda que falam que qualquer coisa que vira churna, que é pó, a gente só pode consumir no máximo 6 meses. Olha que eles estão falando um tempo máximo, né? É muito curioso ver que a própria ciência moderna chega numa mesma conclusão, né? É. Então, e você vai perceber a farinha de linhaça com gosto bem assim esquisitinho, esse gosto rançoso que a gente está falando. E os produtos de linhaça, óleo e farinha, eles tendem a um gosto meio de peixe, assim, né? Isso tá ruim, tá oxidado, não vale a pena consumir, minha gente. Então, produza farinha para usar no dia e tá bom. Não fica fazendo farinha ou comprando farinha de linhaça pronta, porque a linhaça ela é altamente oxidável. Outra coisa, gente, farinhas em geral. Às vezes eu compro farinha de arroz porque ela a gente quer fazer pratos culinários alternativos que não do trigo. E aí o arroz, toda semente, gente, arroz, trigo, gergelim tem um pouco de lipídios na semente, ou muito, né? Gergelim tem muito, o arroz tem um pouco menos, mas tem. Esses lipídios podem oxidar. Então é bom de você provar, se for a granel, provar a farinha do arroz e ver se ela não está com gosto de rançosa. Porque eu já provei farinha de arroz rançosa e não rançosa. Então até isso você pode escolher melhor, né? As farinhas de arroz também pode ter lipídios oxidados. Então preste atenção, ela tem que ter um gosto gostoso no paladar, não pode estar com gosto de velho rançosa. Então é bom de provar antes. Gente, produtos de gergelim. Gergelim são bem lipídicos, né? Então, é, prefira o gergelim integral, ou pelo menos a semente. E se você tiver que bater e triturar, faça isso na hora do consumo, né? Não deixe uma farinha de gergelim triturado para utilizar, porque ele pode se tornar rançoso. Outra coisa, quando for comprar a granel, o gergelim, a semente, prove, porque o gosto rançoso é característico quando a gente come o gergelim e fala assim, isso aqui tá com gosto de velho. Pode ter certeza que tá cheio de gorduras oxidadas lá, tá? Gorduras não, lipídios oxidados. E o coco? Como fica o coco? Gente, é o seguinte, o coco é uma delícia, né? Tudo que tem coco fica bom. Há controvérsia, tem gente que não gosta muito, mas coco ralado, leite de coco, o óleo do coco, eu amo. E eu acho que na culinária dá para fazer coisas interessantíssimas, né? A Bahia que nos diga. Então, por exemplo, a moqueca, deliciosa. Mas, minha gente, tradicionalmente, Faz isso comigo não, Câmara, pelo amor de Deus. A muqueca de banana agora, meu Deus do céu. nossa, que delícia. Mas a moqueca é feita tradicionalmente, sem contar essas últimas décadas de industrialização, ela é feita com leite de coco natural, não é verdade? O que acontece é que os alimentos industrializados de coco, como a gordura do coco ele fica rançoso muito fácil, ela fica ruim, ela estraga. Quem já viu o coco, a noz do coco, você tira, deixa fora da geladeira, em um dia ela já fica com gosto esquisito. É gordura rançosa, tá? Então o coco ele fica rançoso, ele fica oxidado muito fácil. Ele fica bem adstringente, né? A água do coco dá pra gente ver isso. Quando você põe na boca, ele fica assim, aquele sabor, né? Fica esquisito, não fica? Fica. Então, minha gente, é assim. Quando eu compro ele industrializado, por tempo de prateleira, pode ter certeza que ele está cheio de conservantes. Cheio de conservantes.
Então, aí você tem que ver, né, se vale a pena para você comer costumeiramente produtos industrializados de coco cheios de conservante, porque conservantes artificiais, eles não são muito adequados para nossa alimentação, para a saúde, né? Melhor evitar. Então, deixa para fazer essas coisas com alimentos industrializados de coco, leite de coco, coco ralado, para de vez em quando, e prefira usar o coco fresco para fazer essas preparações, tá bom? A água de coco é a mesma coisa. A água de coco industrializada costuma ter bastante conservante. Por exemplo, minha gente, ó, vou ler aqui para vocês uma. Vocês leem rótulos, né? Eu imagino que sim. É importante ler rótulos. Mas ó, eu vou pegar aqui uma polpa de coco comum do mercado, eu vou ler o rótulo dela. Tá escrito: ingredientes: polpa de coco parcialmente desengordurada, ok, e conservador INS 223. Esse conservador é um metabisulfito de sódio. E aí, minha gente, ele pode causar reações alérgicas, pode dar perdas de vitamina B1, é, ele pode dar problemas em pessoas que já têm histórico renal e no fígado. Então, minha gente, é isso, né? Esse conservante, ele não é um nutriente. Ele é colocado lá para que a gordura não estrague. Então, é melhor evitar o consumo deles industrializados. Voltando para os nossos alimentos lipídicos, todas as castanhas e oleaginosas cruas, você precisa provar se for a granel, porque quando ficar velha ou se ela tiver partida, é muito mais fácil de oxidar. Então, o armazenamento é muito importante, né? Para quem já foi em Belém do Pará e comeu uma castanha do Pará crua, fresca, vai ver que o sabor é muito diferente da que a gente encontra aqui em São Paulo. Mas se você prova e o sabor tá legal, então tá bom para consumo. Se você prova e o sabor já tá esquisitinho, aí você já sabe que tem encrenca pela frente. Câmara, ele tá te assistindo, ó. A sua Ai. voz, a sua voz, ele fica olhando para você, você vai se movimentando, ele fica olhando, ó. Que figura, cara. Ele pediu para subir aqui para ficar vendo. Olha aí, ó, ele tá olhando mesmo, ó lá. Saudade desse preguiçentinho. Olha como ele Olha, tá. Tá lindo demais. Gente, tá dando para entender a estratégia, a lógica da coisa, da oxidação? Vamos lá. Então, existem castanhas laminadas, por exemplo, amêndoa laminada, oleaginosas quebradas. Normalmente o valor é mais barato. Você vai, por exemplo, na zona cerealista, você pode ver essas castanhas quebradas, são mais baratas, né? É oxidado, né, gente? Esses mix de castanhas normalmente também são aquelas granolas mais também oxidados. encaixam aí? Aquelas que vendem prontas, ensacadas. Tem a ver com isso, sabe? Eu já comprei, já consumi dessas granolas, a parte das castanhas estão com um gostinho meio oxidado, então tem a ver com isso. Legal. Claro, se você consumir uma granola mais fresca, e aí ela pode estar boa para consumo, tá? Obrigado. Os leites vegetais, que são lipídicos, eles também vão para o mesmo caminho. Então, para industrialização, normalmente eles levam conservantes, senão oxida os lipídios. E aí prefira sempre os frescos, feitos em casa, ou as variedades que não levam conservantes. É importante, então, olha só, você conservar os seus alimentos lipídicos. Se tiver um espacinho na geladeira, por exemplo, sementes oleaginosas, gergelim, girassol. Se você comprou uma quantidade dessas sementes para mais de um mês, eu recomendo que você coloque ela na geladeira para que isso minimize a possibilidade de se tornar rançosa. Pode perceber que depois de um tempo essas sementes elas ficam mais com gosto esquisito. Então, guarde na geladeira se tiver muita aí. Procure não comprar grandes quantidades, justamente para que não tenha a semente seja mais fresca tanto quanto possível. Então eu guardo na geladeira óleo de coco extra virgem de linhaça
e alguns óleos vegetais extra virgem. Por exemplo, óleo de gergelim extra virgem eu guardo na geladeira. Os refinados não precisa guardar na geladeira porque o processo de refinação, de refinamento, né, já extraiu tantos nutrientes deles lá e eles acabam sendo estáveis para serem acondicionados fora da geladeira. O azeite de oliva, ele pode ser acondicionado fora da geladeira, tudo bem, ele tem uma estabilidade para isso, mas o frasco deve ser sempre escuro e num lugar que não bata sol e não muito quente. Então, por exemplo, não pode ser muito perto do forno do fogão. Calma, Lítio, calma. Oi, Temos 10 minutos só, tá? tá bom. Que aí o Instagram ele derruba nós. Ele não permite a gente finalizar, não. Fechou. Ó, gente, é, para cozinhar, só para fechar a ideia aqui, para cozinhar. Então é bom de você usar um óleo de qualidade, especialmente de extra virgem, né? O azeite de oliva para refogar, cozinhar arroz, sejam dieta brasileira, comuns, pratos brasileiros, né? Então que a gente faz um refogadinho, couve refogada, tá super adequado para usar o azeite de oliva. Eu sei que ele é mais caro, gostaria que a gente tivesse menos desigualdade social no país para que as pessoas tivessem acesso a usar azeite de oliva, porque ele é um azeite, ele é um óleo bom para usar na culinária, justamente porque ele é fresco, extraído diretamente da semente não, da oliva, né, do fruto da oliva. Mas o fato dele ser extra virgem é interessante para o consumo na culinária. O de coco também. Se você for usar um óleo refinado, lembra de evitar os transgênicos, então o óleo de girassol, nesse sentido, seria mais interessante, né? Dentre os tipos de óleos refinados, o de girassol seria mais recomendado por conta disso. Agora, se você for pensar, e isso a gente está falando das preparações do dia a dia, arroz, feijão, refogar algum vegetal, mas se você for pensar em fazer fritura de imersão, é, aí não é recomendado usar o extra virgem, tá? O azeite de oliva, por exemplo. Daí tem que usar um óleo refinado mesmo, tá? E aí, se você for fazer uma fritura de imersão, usa um óleo refinado que você tenha na sua casa. Lembrando que as frituras são muito gostosas, saborosas, apetitosas. Eu acho que numa dieta diversificada tem um lugar ao sol, né? De vez em quando a gente pode comer uma friturinha, mas o excesso dela a gente já sabe, todo mundo já sabe que dá ruim. Então, quando for fazer, aí você faz com óleo refinado mesmo, tá? Não vai gastar azeite de oliva, até porque ele vai ser instável e vai ser ruim para quimicamente fazer fritura de imersão. Então, usa um óleo de girassol, por exemplo, para fazer fritura de imersão. Porque nesse caso, ruim por ruim é mais fácil menos ruim? Como funciona nesse? Porque a fritura é ruim do mesmo jeito, né? Então, Assim, uma friturinha, uma batata doce frita, de vez em a gente quando. sabe que é ruim, não adianta a gente mentir para nós mesmos. Fritura é fritura, né? Mas o óleo de girassol, ele é por quê? Ele é mais leve, ele é mais fácil, tem algum. Não, é que assim, ó, os óleos refinados, Eric, o processamento industrial tirou as substâncias que são mais instáveis na Ah, fritura. Então, entendi. eles são mais estáveis quimicamente na fritura. Quando você faz fritura com óleo extra virgem, como o de oliva, você produz muita oxidação, né, nesses lipídios. E essa muita oxidação é negativa do ponto de vista nutricional. Gera aqueles malefícios que a gente tem falado, né? Então, inflamação, colesterol ruim e são toxinas, Legal. né? São ruins. É uma dúvida muito comum, por isso que eu perguntei. É. Camarite, ó, 5 minutos agora é contigo, pode finalizar, meu irmão. Só com Gente, você. então, então queria agradecer vocês, todos e todas que participaram do nosso encontro aqui. Se tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou, se alguém quiser comentar também, manda um oi lá nas mídias sociais, no Instagram, manda mensagem, a gente vai conversando aí com vocês, tá? É importante que vocês, sempre que for falarem de alimentos lipídicos, observem a qualidade e, especialmente no sabor, você vai ter um entendimento se ele está bom
para uso culinário ou não. Tá? Essas pequenas dicas, elas vão dar uma diferença grande na quantidade de lipídios oxidados que você está ingerindo ou não na sua dieta. Então vale a pena prestar atenção neles. Mas não deixa de usar óleos e gorduras não, eles são interessantes para a saúde, eles dão sabor, dão saciedade, mas o ideal é que você faça de boa qualidade, de fontes que sejam de alimentos in natura, tá bom? Então o abacate está muito bem-vindo, como a nossa querida amiga Conceição Trucon, maravilhosa, que eu vi que tinha, não sei se ela está aqui agora, mas ela deu um pulo aqui para ver a gente. O abacate, a linhaça, são alimentos lipídicos de ótima qualidade e eles devem fazer parte da nossa dieta. Não é porque tem óleo lá que a gente tem que evitar, pelo contrário, eles são fundamentais e essenciais na nossa saúde. E minha gente, muita força aí para vocês do outro lado da telinha, nessa época de quarentena. Fiquem em casa, por favor, é importante. É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Quem puder ficar em casa, fique em casa e vamos cozinhar e fazer da nossa culinária uma ferramenta até para a gente ocupar a nossa mente e produzir e promover a nossa saúde, né? Comendo de uma forma mais equilibrada e saudável. É isso que eu tinha para falar para vocês. Gente, lembrando que o Câmara, essa gravação vai estar aqui no IGTV depois, vai estar no YouTube, vai estar no Facebook. E também o Câmara vai estar voltando na quinta-feira que vem. Só que a gente vai estar com uma live no YouTube, no Facebook, uma live maior. Não sei se ele vai estar com a apresentação ou não, vamos ver até lá. Mas aí é outro tipo de live, vocês estão acompanhando. Ontem teve com a Marcele, que passou por aqui primeiro. Depois a gente foi para maior. Todos eles estão fazendo a mesma coisa. Eu estou chamando aos pouquinhos. Primeiro aqui, depois a gente vai para a grande. Fica legal, porque vocês vão conhecendo também. Muita gente não conhecia o Câmara, mesmo ele trabalhando faz tempo no Instituto. E a minha ideia agora é trazer toda a equipe aqui para vocês verem também, conhecerem outros profissionais, amigos, etc. É o que a gente está fazendo agora. Câmara, meu, muito obrigado sempre. A gente vai estar ao vivo, então, quinta-feira que vem, às 20 horas, no canal do YouTube e do Facebook. Depois que esse vídeo for colocado nas redes sociais, também vai ter os contatos do Câmara para vocês entrarem em contato com ele nas redes sociais, ver os workshops, os cursos, os atendimentos. Ele também está fazendo atendimento online agora. Isso. Toda a equipe do Naradeva está online, o Câmara também. Então, se vocês precisarem, entrem em contato com ele, com o Naradeva. A gente está todo mundo aí trabalhando bastante nesse momento. E como o Câmara falou, fique em casa, cuidem-se. É o momento de a gente aquietar um pouquinho o bumbum na cadeira e fazer análises internas, análises externas, ver tudo o que está acontecendo. O caos não diminuiu, o caos continua, só que a gente vê esse caos agora da janelinha da nossa casa. E aí a gente está vendo tudo diferente. Meu querido, muito obrigado. Obrigado por todos que tiveram presentes até agora. Toda a live eu estou terminando sempre com a mesma frase para a gente poder pensar. Gente, o que nós estamos e vamos aprender com tudo isso. Meditem, pensem bastante sobre isso. Sempre tem um grande aprendizado por detrás de todas as ações da natureza. A natureza é soberana sobre nós. Não tem como. Tá bom? Um grande abraço, gente. Obrigado, Câmara. Tchau, gente. Um grande beijo, grande abraço. Gratidão aí a todo mundo que participou, Cozinha Criativa. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, viu? Tchau, gente. Tô Super, desligando. Beijo, beijo. Tchau. super beijo. Abraço, até mais.